camadas de tinta a óleo formam arte figurativa. A expressão de René Ruduy no ateliê. Eu sempre quis fazer artes, então não tenho muito assim como te dizer quando que teve um pensamento muito racional a respeito, né? Foi desde criança eu desenhava, eu sempre quis trabalhar com desenho. E aí fui, quando fui, tinha uns 10, 11 anos, o meu pai queria, eu falei assim, eu quero fazer um curso de desenho. Aí me botou no curso de desenho arquitetônico. Aí eu comecei a fazer toda aquela parte de desenho geométrico, desenho técnico, projeto de arquitetura. E quando eu fui fazer o segundo grau, eu fiz um curso técnico de edificações também. Mas aí quando eu fui fazer para o vestibular, eu falei, não, eu quero fazer artes. Eu quero fazer vestibular para artes, eu não quero arquitetura, não quero engenharia, não quero algo relacionado a isso. Fazer artes. E aí eu fiz a minha escolha, né? Ingressei no curso acho que em 93, mas eu nunca tive assim muita dúvida a respeito, né? Eu sempre fui... Claro, durante o curso a gente fica com umas dúvidas, o que eu vou fazer com o curso, o que eu vou, né, como é que eu vou sobreviver, mas não teve muita uma outra opção, sempre foi arte mesmo. E a ideia meio assim, sempre foi trabalhar com pintura mesmo antes de começar a pintar. A pintura mesmo, assim, a primeira exposição foi em 96, né, 1996. E foi na Casa de Cultura Mário Quintana naquela época. E foi até com as primeiras pinturas que eu estava realizando ainda no tempo da faculdade. Algumas pinturas estavam ali na frente, daí vocês viram. Muitos desses trabalhos não estão mais comigo hoje, né? E a partir dali comecei a ter uma produção um pouco mais recorrente, né? Aí teve algumas exposições de 96, acho que em 98 teve uma outra individual, depois teve uma outra na Fevale também em 2002, antes de eu começar a dar aula na Pinacoteca, e depois a última exposição individual que aí faz um tempo, foi em 2004. É uma coisa que até eu acho engraçado estar vendo ultimamente vários amigos meus dessa época, né, de pintores, estavam voltando a expor, mas assim, faziam 10, 12 anos que não estavam expondo individualmente. Então, uma coisa meio recente, né? Quanto ao trabalho, né, foi basicamente sempre com tinta a óleo. E inicialmente eu comecei trabalhando mais com a ideia de figura, com mais representação com figura humana. E com o tempo eu fui vendo que a forma que a pintura a óleo se organizava nas pinturas, nas próprias representações, começou a ser mais interessante para mim do que a própria figuração, né? E aí eu comecei a tentar tirar a figuração ao máximo que eu conseguia daquilo. Principalmente no início, assim, a gente tem muito referencial, né? Mas eu peguei muito ainda de uma época da pintura alemã dos anos 80, né? Então, peguei bastante referenciais dessa época. Não tem como não falar de Iberê Camargo, né? Que aqui foi uma grande influência. Apesar de eu ter conhecido os trabalhos de Iberê Camargo já mais lá em 93, mais ou menos, né? E a falecimento dele foi em 94, é muito próximo. Mas eu sempre gostei muito do que ele desenvolvia, né? Em termos de expressão. Então eu peguei um pouco essa época da pintura alemã, tem aquele pouco da geração dos anos 80, que aquela retomada da pintura, que pega o Karin Lambert aqui, pega o Leo Nilsson, Nuno Ramos, esse foi um trabalho que eu sempre gostei muito, né? Dos alemães também tinha o Georg Baselitz, o Kiefer, que até hoje eu costumo dar uma olhada nas referenciais deles, são trabalhos que eu gosto muito. Então ainda acompanho, dou uma olhada em livros, tenho materiais deles, né? Eu optei, eu acho que
vou dizer exatamente que momento estava desenvolvendo os trabalhos. Acho que de início a gente começa um pouco com acrílico, né? E eu vi que o resultado com a tinta acrílica não me incomodava um pouco, ele ficava uma cara mais com uma aparência plástico para as camadas, né? Eu acho muito bom para desenho, eu gosto muito de desenhar, utilizar tinta acrílica, mas para as pinturas eu comecei a sentir falta de outro material e quando eu experimentei o óleo, aí eu optei por ele em função de um resultado mais opaco que criava para mim. Então era uma possibilidade de camadas mais grossas e com uma marca do pincel e essa questão da aparência final da própria tinta, né? Então eu acabei optando pelo óleo e até pelo tempo. Porque eu tenho quando eu trabalho, os trabalhos demoram muito tempo para ficar prontos, né? Tem um processo em que ele vai acontecendo. Normalmente ele surge de um ponto de partida de imagens, né? Com imagens referenciais, e após isso ele vai começar a se construir. Eu vou vendo como vai se dando o resultado daquilo e vou fazendo opções, ou vou mudando, ou raspo tudo às vezes, tiro a tinta, coloco mais, faço misturas. Então esse tempo mais longo também acaba sendo importante nesse uso da tinta óleo, né, que demora mais para secar também, um pouco mais também. Porque quando eu estava trabalhando com a parte mais figurativa, mas que era figura humana, se reconhecia muito fácil, eu comecei a ver essa necessidade da manipulação do material. Inclusive tinha uma frase do Baselitz, né, que era um pintor alemão, que ele dizia assim, ele pintava retratos de cabeça para baixo, as figuras. E ele dizia assim, inverter a posição da imagem me faz me preocupar mais com a pintura do que com o referencial. E eu estava mais interessado em certa hora que eu comecei a ver assim, eu via mais para as manchas do que para a própria figura, a própria figuração. Eu comecei a pensar, poxa, que imagens que podem me dar mais possibilidade de trabalhar com a pintura e menos com o referencial. Nisso eu fui encontrando, que nem mais ou menos no processo que eu estou no momento, assim, fui reencontrando coisas minhas. Aquela coisa de abrir gavetas de guardados mesmo, e comecei a achar fotografias. E muito eu fui ver que as fotografias que eu tinha eram de construções, tinha na época da obra do mercado público, de construções antigas, mas em que todas apareciam como uma fenda. Havia uma ruptura, havia sempre uma construção e algo arrebentado naquilo. E aí eu comecei a achar imagens de árvores arrebentadas. As árvores eram todas quebradas que eu utilizava. Então eu comecei a partir desses referenciais de árvore a trabalhar. E comecei a gostar em função da própria estrutura quebrada da árvore. Só que nisso, claro, quando a gente começa, tá, essas fotos, algumas foram tiradas muitos anos antes de eu começar a pintar, ou pelo menos essas pinturas atuais, né? E fui vendo que elas se fechavam, se organizavam dentro do que eu estava querendo fazer, porque começou a ter a ideia da fenda como uma entrada na pintura, a questão da planaridade da pintura, mas a questão da própria árvore, que ela se construía por camadas. Com o passar dos anos ela vai se construindo camadas e as fendas dela permitiam ver as camadas anteriores. A pintura também se dá por camadas, por acúmulos e construção de camadas. E muitos dos meus trabalhos às vezes levam anos, e alguns deles são a partir de pinturas antigas que foram com outras camadas surgindo ou foram sendo manchadas. Inclusive essas que eu tenho no chão, que são as palhetas que eu uso, são pinturas antigas, em que a própria camada onde eu misturo as tintas para os trabalhos dão origem para um outro trabalho. Para mim, no meu caso, assim, bem pessoal, a arte está muito relacionada à forma de expressar. Para mim está relacionado muito a uma necessidade. Eu me lembro, sempre agora me lembrando do professor que foi nosso colega lá na Fevale, que ele dizia assim que quando ele passava muito tempo sem estar no ateliê, sem trabalhar, ele meio que enlouquecia também um pouco. Então é uma necessidade de trabalhar com a imagem, é uma necessidade. Tem como dizer muito diferente, é uma necessidade de organização de espaço, de organização de ideia, de orientação, de como construir uma imagem. Tem uma necessidade maior por trás disso. Depois tem outras questões que a gente pode falar sobre reflexão ou tentar organizar as ideias de uma outra forma, mas ela é uma necessidade no primeiro momento, a necessidade de comunicação.